Bom dia, professor Matheus. Bom dia. Hoje a gente está aqui para fazer uma entrevista sobre a vida do professor Matheus, que é chamado de Fazendo História, porque quando a gente vive, a gente está fazendo uma história. Então, professor, a gente separou algumas perguntas para o senhor e a gente gostaria de saber qual que é a sua memória mais marcante da infância, porque a infância nos molda e ela é tudo para nós, né? Porque quando a gente está na infância, a gente cria nossa personalidade, nosso caráter e tudo mais. Acho que a lembrança que eu tenho da minha infância mais marcante são dos nossos natais, porque era quando reunia toda a família. A gente ia para uma cidadezinha na Serra Gaúcha chamada São Francisco de Paula, que é uma cidade bem bonita, assim, e combina muito com o clima de Natal, assim, serra, Natal, e toda a família reunida. E meu avô fazia aniversário no dia 24 de dezembro, então já virava uma festa muito maior, assim, não era só o Natal, era o aniversário dele, e aí juntavam todos os primos, os tios, então eu tenho essa lembrança bem gostosa de estar todo mundo reunido junto. E quando você era criança, qual era seu maior sonho? Porque na infância a gente tem muitos sonhos, mas qual era o maior? Quando eu era criança, o meu sonho era ir para uma Olimpíada. Eu realmente acreditava que eu iria para uma Olimpíada. Eu praticava ginástica artística, comecei a praticar desde os 6 anos de idade. Pratiquei por alguns anos. No final das contas, esse sonho foi interrompido, né? A realidade não permitiu que eu participasse de uma Olimpíada. Então, né, a carreira que o senhor queria seguir era sendo um esportista, né? Sim. Atleta e tudo mais. O que aconteceu para o senhor não seguir essa carreira? Eu sofri um acidente numa competição. Eu fui fazer o salto e acabei fazendo o salto errado e o cavalo bateu bem na boca do meu estômago, assim. Aí eu fiquei lá caído de costas no chão, sem ar, todo mundo me olhando no evento. Era uma competição grande, assim. E dali eu fiquei meio traumatizado, assim, e fui perdendo o ânimo e o interesse e acabei deixando o esporte. Mas na infância é quando a gente também entra na escola, e a gente ficou sabendo que o senhor estudou numa escola luterana. E a gente queria saber o que o senhor acha e qual que é a principal diferença, assim, como que foi a tua vivência dentro dela. Eu estudei numa escola luterana sempre, desde da pré-escola até o 3º ano do ensino médio. Era uma escola muito rígida, mas muito boa também. E eu me lembro, assim, uma recordação que eu sempre conto para os meus alunos é que no dia 31 de outubro, que as pessoas costumam comemorar o Halloween, nós comemorávamos o dia da Reforma Protestante, então era dia de falar sobre Martinho Lutero, e aí o pastor ele vinha sempre nos falar sobre a Reforma Luterana, né? Inclusive o filho do pastor era um dos meus melhores amigos na escola. Tenho essa lembrança também. É muito diferente, né? A vivência e tudo mais, uma escola luterana para uma escola comum. O senhor disse que é muito mais pesado, digamos assim, né? Mais complicado. E é muito legal isso, porque a gente sai da mesmice daquela infância e tudo mais. Então, professor, depois da infância, da adolescência, vem a universidade. E a gente quer saber como o senhor percebeu que a administração não era o seu lugar e o senhor escolheu cursar História. Porque o senhor comentou com a gente que o senhor tinha começado a fazer a faculdade de administração e depois foi para História, que é um local totalmente diferente uma da outra. E a gente queria saber um pouquinho sobre isso. Bom, eu cheguei no 3º ano sem ter a mínima ideia do que eu ia fazer de faculdade, porque eu queria muitas coisas. Eu gostava de coisas completamente diferentes e eu não tinha nenhum perfil bem definido, porque algumas pessoas sabem desde cedo que são mais de humanas ou mais de exatas. Eu nem isso tinha muito claro para mim. Eu podia tanto ter feito, sei lá, engenharia quanto filosofia, tava assim no mesmo páreo, assim. E aí diante dessa indecisão, eu acabei fazendo administração. Eu cursei 2 anos de administração. E aí teve 2 acontecimentos que me fizeram ter certeza de que eu precisava trocar de curso. O primeiro deles foi um professor que eu tive na faculdade de administração,
mas era uma disciplina que não era específica da administração, era uma disciplina mais geral de ciências humanas, que era uma disciplina que havia para vários cursos, chamada Sociedade, Política e Cultura. É quase a Sociedade, Ciência e Cultura que vocês têm aqui, é bem parecido. E o professor dessa disciplina, não esqueço dele, Paulo Denizar Fraga, ele passou um trabalho, dividiu a turma em grupos e passou um trabalho para cada um dos grupos se apresentar. E depois que eu apresentei o trabalho junto com o meu grupo, ele me chamou e veio conversar comigo. Ele disse que ele tinha gostado muito da minha apresentação, que o texto que a gente tinha pegado era bem difícil, que não era todo mundo que entendia e que eu tinha compreendido bem assim, o texto que nós apresentamos. E ele achava que eu tinha um perfil que não era para administração e ele me perguntou se eu não cogitaria trocar de curso, né? Ele era professor de filosofia. Eu fiquei com isso na cabeça, fui para casa, pensei bastante, entrei em crise, chorei um monte, passei alguns dias assim matutando aquela ideia na cabeça, até que a coisa foi ficando um pouco mais clara. Uma segunda coisa que aconteceu foi que, em paralelo a isso, na universidade eu entrei em contato com o curso de História através de uns ciclos de cinema que eles faziam. Eram eventos em que cada evento desses tinha uma temática específica e se exibiam filmes sobre essa temática, e depois dos filmes os professores ou alunos da faculdade de História faziam comentários. E eu assisti vários desses ciclos, e isso também me ajudou a despertar o interesse. Ali eu fui conhecendo os professores da faculdade de História e algumas temáticas, e aí o meu desejo de trocar de curso foi se consolidando, né? E acabei não fazendo filosofia como aquele professor tinha falado para eu fazer, mas fiz história, que é parecido, vamos dizer assim, né? Tá próximo da filosofia. Então foi assim que eu acabei trocando de curso e não me arrependo, gostei muito da troca que eu fiz. A gente também tem outra pergunta, né? Porque foi uma mudança drástica, mas o senhor encontrou o que o senhor gosta. E como que o senhor vê o papel da história na vida do ser humano? Bom, eu acho que a principal função da história não é falar sobre o passado, mas é explicar o nosso presente, é explicar como que a gente chegou até aqui. Então a história não é aquele passado que está morto, enterrado, é entender toda essa trajetória que os seres humanos tiveram, né, e que nos conduziram ao mundo que nós temos hoje. Eu acho que se a história ela ajudar os alunos, né, a terem essa compreensão do mundo atual, a gente está cumprindo, nós professores de história estamos cumprindo o nosso papel. Outro fator que eu acho que a história ajuda, o historiador trabalha com fontes. O historiador ele não tem como pegar uma máquina do tempo e viajar lá para o século XIX, por exemplo, ou para a Grécia Antiga. A gente depende das fontes, dos vestígios que a gente tem do passado. E o trabalho do historiador é olhar para essas fontes de maneira crítica, comparar elas e tentar extrair dali o mais próximo do que realmente aconteceu, vamos dizer assim. Eu acho que essa lição ela pode ser tirada por qualquer estudante, para analisar as fontes de informação que chegam até esse estudante, né? Então, quando a gente lê uma notícia, quando a gente recebe alguma informação, sei lá, pela rede social, ter esse mesmo olhar crítico que o historiador tem, ir atrás da fonte, ver qual é a origem, comparar com outras fontes. Então, essa análise crítica das fontes, eu acho que somando com a compreensão do presente, eu acho que é o que a história tem a contribuir de mais importante. E não só como explicar onde a gente está, mas também mostrar para nós, para a gente não cometer os mesmos erros. Sim. Então, eu vejo a história como base de tudo. Sem a história, a gente não teria as outras matérias. Porque a matemática, a gente estuda a história da matemática e assim vai. Então, a história está junto com a gente sempre. Então, professor, o senhor tem seu filhinho e você disse que ganhou muita responsabilidade. Realmente, ter uma nova vida, uma nova criança, traz muita responsabilidade.
E a gente queria saber também muito como que o senhor quer ser lembrado pelos seus alunos, porque o senhor tem seu filho, mas o senhor também passa grande parte do seu tempo com os alunos. Então a gente queria saber como que o senhor quer ser lembrado. Todos os professores querem ser lembrados de um jeito. Alguns professores são lembrados mais pelos alunos do que os outros. E então como que é? Eu gostaria que os meus alunos lembrassem de mim como alguém que despertou neles uma sede pelo conhecimento, uma vontade de aprender história, a paixão pela história, né? Compartilhar um pouquinho da paixão que eu tenho pela história com os meus alunos, né? Saber que isso foi, que eles sentiram essa paixão e eles também despertaram a curiosidade, né? Também como alguém que talvez tenha aberto um pouco os olhos, né, de algumas pessoas para uma visão mais crítica sobre o mundo, mais humana, mas eu acho que mais ou menos por aí. Acho que essa paixão pelo conhecimento, acho que se eu passar para os meus alunos essa imagem, assim, se eu passar na memória deles desse jeito, eu vou ficar satisfeito. Eu, como aluna, posso dizer que todos os professores de histórias que eu tive, eles sempre foram muito marcados em mim. Eu sempre amei muito a história e é muito bonito ver o senhor tendo amor pelo que faz, porque é pouca gente que tem. E mesmo com as mudanças, o senhor conseguiu se estabilizar em um local onde o senhor quisesse de verdade. Isso não é só, é uma motivação, um olhar não só pela sua carreira, mas sim pelo tudo que o senhor lutou, tudo que o senhor passou, porque não deve ter sido fácil isso, né? O senhor perceber do nada que o que o senhor estava fazendo há 2 anos não era o que o senhor queria. Então, assim, o senhor com certeza vai ser lembrado por mim, vai estar sempre guardado, porque a história, quando o senhor fala, parece que ela vira uma grande, digamos assim, uma grande fofoca. E o ser humano ama uma fofoca. E a história tem que ser contada assim, porque a gente quer descobrir coisas. E a história faz a gente descobrir coisas, faz a gente abrir os olhos, pensar de pensamento crítico, ver coisas que hoje em dia a gente pensa, meu Deus, isso é loucura. A história é muito ampla e muito bonita. Então, a gente queria agradecer o senhor por ter vindo aqui, gravado com nós, ter feito tudo isso por nós, e a gente gosta muito do senhor. E eu gosto muito de vocês. Obrigada. Então, esse é o nosso documentário, a nossa entrevista sobre fazendo história, porque o senhor é professor de história e o senhor também tem sua própria história. Obrigado pelo convite. Obrigada. Prazer. Tchau, tchau.